Olá, nós iniciamos mais um podcast. Nós somos do Instituto Contos Ancestrais. Eu sou o Faruque Eu sou a Ana Carolina. e hoje nós vamos entrar no próximo capítulo. O capítulo Os Dois Colonos, um capítulo curto, mas que faz a virada de chave aí entre o momento obscuro, né, o fundo do poço, a barriga da baleia, né, o ventre do monstro, para esse momento agora de respiro. Alquimicamente, a gente pode falar que ele dá esse passo, né, saída do nigredo para entrar no albedo. Vamos entrar em outro momento crucial da história central. O herói já aceitou aquela descida e de fato se entregou para a transformação. E aí, nesse capítulo, a gente tem uma preparação, seria um momento preparatório do herói, onde ele tem um momento de recuperar as energias, de também ganhar um pouco mais de conhecimento, para aí sim, no próximo capítulo, que é um capítulo central do livro, a gente ter o ponto de virada, né? Ele começa conversando com o Fushur, então eles estavam lá naquele momento de batalha ali, o Igramu conta para eles, né, o segredo que ela tem, que da pessoa poder, uma vez que entra em contato com o seu veneno, teletransportar para qualquer lugar. Ele faz o pedido, então, de ir para o Oráculo do Sul. E aí ele acorda nesse Oráculo do Sul, nesse novo capítulo. E quando ele acorda, ele vê que o Fushur também está com ele. E aí eles conversam e o Fushur conta para ele: olha, eu vim junto. Ele falou: mas você podia ir para qualquer lugar, por que você quis vir comigo? Porque agora eu pertenço a você, né? Então, esse momento desse reconhecimento, dessa aproximação entre eles, essa criação desse vínculo é muito bonito aqui. E ele pergunta para o Fushuri: o que a gente vai fazer agora? Não tem mais nada para fazer, o que a gente vai fazer? E aí ele diz: ter sorte. Agora o que você vai fazer é ter sorte, porque eu sou um dragão da sorte. Então é realmente um momento, após a passagem ali pela terra escura, né, a semente brota finalmente, né? A passagem do nascimento, o bebê finalmente dá o respiro, né? É esse renascimento, esse momento de um alívio. E aí, falando em alívio, é nesse momento também que o Bastian para e fala: preciso ir ao banheiro, né? Então também tem esse momento ali na vida real bem interessante no capítulo. E, inclusive o Bastian se questiona, né, nesse momento assim: será, né, que os grandes heróis vão ao banheiro? E aí ele se lembra que uma vez ele perguntou para um professor que estava falando da história de Jesus, né, se Jesus ia ao banheiro, e foi aquela comoção na turma, todo mundo rindo, tirando sarro, e o professor, além de não responder a pergunta dele, ainda o reprimiu, né? Mas era uma dúvida real dele, né? Ele queria realmente saber se os heróis também tinham esses momentos. E aí, nessa digressão dele, ele vai ao banheiro, já não tem mais ninguém na escola, ele sabe que ele está sozinho, ele vai descalço para não fazer barulho, e ele ouve um barulho, ouve, né, que tem alguém, na verdade, o zelador tá por ali, e o zelador percebe, quase que como o Gmork, quase, ele percebe, sente o cheiro, né, tem algo errado acontecendo. E ele vai olhando todas as baias do banheiro, e aí ele chega a abrir a baia do Bashan, mas a porta o protege, e ele vê, né, que a descarga tinha sido acionada, tinha um pouquinho de água. Ele olha, suspeito, mas ele não pega o faro e ele vai embora. Então, acho que tem essas relações bem bonitas, assim, interessantes da narrativa nesse começo desse, desse momento de respiro, de alívio que o Bastian também vive ali paralelamente ao Atreio. Legal. E aí, chegando então nesse lugar que está no limiar, né? Que dá para você observar ao longe o oráculo, mas você ainda não consegue estar, né? De fato, no oráculo.
O Atreio fica preocupado, até diz pro Falcor, eu te salvei, mas eu te dei 1 hora, né? E não dá mais pra gente esperar mais do que isso. Então, como se ele dissesse, que adiantou ter te salvado? E aí o Falcor diz assim, mas nós ganhamos a minha sorte, você ganhou a minha sorte, então agora a gente vai esperar a sorte, né? E aí a sorte é o casal, os dois gnomos, né? Então o Engiuk e a Urgol, que é a esposa do Engiuk, dois velhinhos gnomos com roupas feitas de folha, que lembram túnicas de monge, né? Então, assim, claramente a gente já consegue ver arquétipos de sabedoria e a gente consegue, é bem bacana que é um duplo, é um casal, né? A gente já tem aí um feminino e um masculino, então no Enguo que a gente tem a sabedoria, o intelecto, esse pensamento mais analítico, né? Ele observa, ele que tem o conhecimento eh, científico, né, de pesquisa sobre o oráculo, e a vida dele é escrever o livro revelando finalmente o segredo desse oráculo, enquanto a sua esposa Urgol tem toda a sabedoria, só que aí a sabedoria popular, a sabedoria da cura, a sabedoria ancestral, né? E claramente a necessidade dos dois polos. Que a Treio precisa tanto desse conhecimento quanto da cura que é trazido pela Urgol. Então ela traz a cura através do remédio que cura do veneno da Ígramo, ou seja, sim, a sorte do Falcor foi colocada aí e sim, existe cura, como se um milagre, né, fosse acontecer agora, e esse milagre acontece através desse remédio e ela dá comida também, então ela devolve, é aquele momento da aventura que o herói está descansando e recuperando energia e se reorganizando para ir para esse novo momento da jornada, que claramente subiu um patamar de dificuldade. Só que agora, para ele conseguir enfrentar esse patamar novo, ele vai precisar de mais conhecimento que ele não tinha antes e de mais força, talvez de artefatos novos, né? Nesse caso, o conhecimento a cura e o alimento que ele precisava. Ela chega, o primeiro momento que ele vê, primeiro ele vê ela, né? Esse primeiro momento ele recebe desse feminino, né? E ela já dá um remédio para ele, ele apaga. Então ele tem aquela conversa com o Falcor, mas eles têm um momento de descanso, né? E aí quando eles acordam de novo, aí ele levanta e ele entra, né? Ele vai entrar, ele percebe que é tudo muito pequenininho, que ele não cabe direito ali. E aí ele no livro fala que eles são você falou dos gnomos, é da família amplamente diversificada dos gnomos, né? Porque tem muitos tipos de gnomos, eles são um tipo de gnomo. Esses claramente são diferenciados, né? Eles não são ajudantes qualquer nessa jornada. Ela vai trazer esse lado da medicina curativa, mas ao entrar ali, o Atreio ele vê como se fosse um escritório, um lugar de um alquimista, assim que ele descreve no livro, né? Ele usa a palavra alquimista, e eu gosto muito de pensar nisso, né? Porque ali estão os elixires, né? Ali está a nutrição, e ela está cuidando, ele está ferido, né? Ela está cuidando dos ferimentos dele, e, e ela e eu tenho dificuldade nos nomes. Fala aí, repete para eu repetir, para falar direitinho. Engiuk e Engiuk, Urgol. Urgol, Também não é um Engiuk, nome Urgol. fácil, né? Porque a escrita do nome dela só Urgol. tem um U de vogal e o resto é tudo consoante. É R, G e L, Urgol. né? É o Urgol. alemão aqui, né? Urgol. Isso, eles têm essa polaridade, né, feminino e masculino, bem simbolizada,
e eles estão num aspecto meio de rixa também o tempo todo, né? De competição. Qual é o conhecimento meio que mais importante, mais relevante, né? E eles ficam meio que nessa disputa. E aí, nesse momento que o Atreio está ali reconhecendo, entendendo quem são eles e chegando ali naquele lugar, ele vai vendo essa disputa entre eles. E ela fala, né, pro Engel, que ela fala, espera que agora é minha vez. Né? Ele fala, eles vão precisar de mim, eles precisam do meu conhecimento, o meu conhecimento finalmente será utilizado. Né? E ela fala, calma, mas vai ter a sua vez, agora ainda é a minha vez, eles ainda precisam se nutrir, se fortalecer para continuar a caminhada. E aí é nesse momento que ela pergunta para ele, ela fala, ela olha, né, mexe e fala, tá melhorando, você tem dor? E aí ele fala, eu gosto muito desse diálogo, né? Ele fala, nada digno de atenção. Aí ela fala, bobagem, dói ou não dói? Digno de atenção, não interessa, né? Eu quero saber se tá doendo ou não tá. Ele fala, ainda dói, mas não importa. Daí ela fala, para você talvez não importe, mas para mim importa. Desde quando é o paciente que diz ao médico que importa? O que você sabe sobre isso? E aqui tem uma. Vou fazer uma digressão aqui, que eu costumo, né, ter essa. Acho que culturalmente a gente tem essa ideia, né, do médico como a pessoa que sabe, e às vezes a gente sabe mais sobre o nosso corpo do que. Mas esse não é o caso, esse é um caso que ele está se ele sabe que ele tem dor, ele sabe que ele precisa se curar, mas ele afasta isso porque o resto é mais importante. Então, ele não está se cuidando. Então, é realmente o médico que sabe melhor do que ele nesse momento, né? Sobre esse assunto. E ela coloca. E aí ela fala uma frase que, para mim, é essencial, que ela fala: se é para ficar bem, precisa doer. Porque se não doer, tá morto. Né? Então, acho que essa frase é muito forte, né? Dói, a vida dói, né? Crescer dói, se machucar dói, mas é isso que faz crescer, e é isso. Se não doer, tá morto, né? Então, acho que tem um ponto aqui, e aí nesse momento ele se desculpa, né? E ele fala, eu só queria te agradecer. E aí ela fala, agradecer por quê? Afinal de contas, eu sou uma curandeira e esse é o meu dever, né? Então ela tá também simplesmente fazendo aquilo que ela sabe fazer. E aí ela diz que ela viu, o velho viu o brilho. Então também tem isso. Ela sabe que ela não está curando qualquer um, que ela sabe que existe algo ali que é mais importante, né? Aí ele pergunta do Fuxur e ela fala que ainda não sabe sobre ele, mas que ele sofreu mais. Só que ele também é maior e mais forte. Então, provavelmente, ele vai superar. Então, acho que esse diálogo, esse momento, assim, é muito forte. Acho que ele é muito marcante para mim nesse capítulo, né, tão pequenininho, assim. E aí ela faz as perguntas. Da onde veio esse veneno? De que lugar que você veio? Para onde você está indo? E quem é você, afinal? E aí, com esse monte de pergunta, ele começa a responder, né? Vai contando. O Engel tá só de butuca ali ouvindo, né? Porque eles ficam naquela disputa, agora é minha vez, agora é minha vez. Aí ele fala para ela, agora é minha vez, né? Agora que ele ouviu tudo, ele fala, agora é minha vez, calma. E aí ele até fala para o Atreio, ela é meio bruta, tal, né? Mas faz parte. Aí ele fala, nós somos os colonos aqui do Oráculo do Sul, você veio ao endereço certo, meu rapaz. Você já ouviu falar da gente? Daí ele diz que não, daí ele fica ofendido, né? Como assim você não sabe quem somos nós, né? Mas ele fala, é porque você não conhece os círculos científicos. Provavelmente, se você tivesse algum contato com esse meio, você saberia que eu sou a pessoa certa para te falar sobre o Yulala, né? Então é isso, é toda essa sorte envolvida nesse momento. E ele conta que esse é o estudo da vida toda dele, que ele tem um observatório, que ele está escrevendo um artigo acadêmico que logo será publicado e que o Atreio, inclusive, pode ajudá-lo, né, nessa finalização desse
livro que ele está escrevendo. E aí o Atreio fica meio assim porque, né, ele nunca ouviu falar a palavra observatório, ele não sabe muito bem do que eles estão falando, mas ele aceita ir junto com o velho para ver, né? Ele fala: vamos lá ver, você tem que ver. E ele diz, inclusive, que a lua está iluminando muito hoje, então você vai conseguir ver perfeitamente. Eles sobem a colina e lá tem um telescópio, e aí tem um detalhe importante que, para mim, é muito significativo, muito simbólico, que ele, para olhar no telescópio, o Atreio precisa se deitar no chão e se apoiar nos cotovelos. Porque é tudo muito pequenininho. E a gente fazia yoga lá no CP USP, lá quando a gente fazia faculdade, o professor Marcos sempre falava que essa posição, né, deitado de barriga no chão e apoiar os cotovelos, né, para segurar a cabeça, assim, essa postura, né, é uma postura que as crianças fazem muito comumente, brincando, e ela é muito saudável para a coluna e que todos nós deveríamos fazer ela mais vezes, né? Tinham bastante velhinhos lá na aula de yoga da primeira turma da manhã, 5 horas da manhã, que eu gostava de ir na primeira turma, e ele falava muito isso, ela é saudável, né? Então, e é uma postura que normalmente as crianças fazem. Então, ele se coloca nessa postura, né, infantil, essa postura de se conectar com aquele pequeno, tem todo um conhecimento, mas é tudo muito pequenininho, né? Ele se deita ali, ele se apoia para enxergar e para olhar lá longe. Então, o oráculo está muito longe, e aí ele vai enxergar como é esse oráculo, ele vai entender o que é isso, porque até então ele só ouviu falar. Então, acho que antes da gente olhar para o oráculo finalmente, né, que é o que todo mundo está esperando, né, o que o Atreio tanto também esperava, eu queria comentar um pouquinho da Urgol, o primeiro comentário que eu acho interessante é que geralmente nessas jornadas épicas que a gente está acostumado, a gente encontra o herói geralmente encontra uma figura masculina do grande sábio nessa jornada, né? Então a gente tem o Gandalf lá no Senhor dos Anéis, a gente tem o Dumbledore no Harry Potter, a gente tem o Obi-Wan Kenobi lá no Star Wars. Então, geralmente é masculino e é legal aqui ser esse polo já. Então, essa figura de sabedoria já vir no polo feminino e masculino e claramente tensionando para esses dois lados, mostrando a importância dessa sabedoria junto com o conhecimento, não sendo a mesma coisa, né? Então, não tá tudo em um só. Geralmente lá tá tudo em um só. Eles trazem esse grande mago, esse grande sábio, traz o conhecimento e a sabedoria. E aqui a gente tem essa sabedoria da mãe, claramente no polo feminino, vindo da Urgol. Então, quando ela diz que tem que doer, a gente lembra da mãe falando, tem que arder. Né? Então tem que lavar a ferida com água e sabão, mas vai arder, não importa, tem que arder porque tem que lavar e depois é que vai sarar. Então, claramente, quando você falava dessa parte que também me chamou a atenção na leitura, me lembra uma mãe falando, claramente falando isso para uma criança, ou numa pulsão materna dizendo, né? A pulsão da cuidadora aí, Uhum. né? Por isso que ela é a curadora também, né? Então, a mãe que está cuidando, é a mãe que vai dar comida, é a mãe que diz que você tem que. Eu que sou a mãe, sou eu que digo que você vai levar sim a roupa, porque vai esfriar, porque eu sei que vai esfriar e você vai voltar com frio. Então leva a jaqueta. Então não eu acho que vai além de pensar num médico, porque hoje em dia, quando eu penso no médico, eu penso numa figura masculina do patriarcado que tem conhecimento científico e é por isso que a gente acabou na nossa sociedade olhando como, ele que sabe. E geralmente tem sempre essa figura do matriarcado, que é a feminina, que é a mãe, que é a avó, que é a curandeira, que é a benzedeira,
que ela tem que meio que ela convence de outro jeito. Ela tipo diz, ó, vem aqui que você tá com quebranto, deixa eu benzer. É diferente da onde vem o conhecimento e é tão importante quanto. Ela te diz, bebe esse chá. E muitas vezes a gente precisa do chá, não logo do remédio. A gente não quer ir logo para o médico fazer a operação. Vai ter um momento e também é importante, mas também tem a importância de vamos beber esse chá, vamos fazer essa prece, vamos é, tentar centrar a gente de outro jeito. E esse feminino na nossa sociedade, através dessa imagem aí dessa avó, dessa curandeira, dessa benzedeira, é que traz pra gente. Então, eu acho que enquanto você falava, ficou vindo bastante Com esse certeza. polo feminino, que é muito bacana novamente. Por que que esse livro é tão especial e por que que esse autor escreveu de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente vê a grande jornada aí acontecendo, mas a gente percebe símbolos vindos já diferentes, pelo menos com os polos que a gente não enxerga nas outras, né? Sim. Não, eu concordo plenamente. Apesar dela usar a frase na tradução, né? Não sei como está em alemão, né? Que é o médico que sabe mais, né? Quem disse faz muito mais sentido nesse lugar, né? Essa curandeira, essa mãe que sabe mais mesmo, né? Com certeza. Legal. Sim, agora se você quiser ir pro grande momento, E aí ele vai olhar, então, né? Ele vai encontrar vai entender sobre o círculo científico também, esse olhar acadêmico, tá, e a palavra observatório e vai chegar lá, vai deitar então no chão, se colocar naquela posição e olhar pelo telescópio. E aí, pelo telescópio, o Engelhoek vai ajustando, né, a lente e enquadra primeiro o pilar esquerdo. E aí ele vê uma enorme esfinge sentada ao luar, né? E as patas dianteiras são de leão, as patas traseiras de touro, nas costas tem asas de águia e ela tem um rosto de mulher humana. E apesar de ser um rosto humano, a expressão está longe de ser humana. Ele não consegue saber se ela sorri, se ela é triste, se ela é indiferente, se o que, que ela está querendo dizer ali. E aí logo vem Mona Lisa, né? Eu não consigo não ver a imagem da Mona Lisa. E aí ele passa algum tempo olhando, e aí ele acha que tem maldade e crueldade, uma crueldade abissal naquele olhar. E aí, de repente, olhando mais um pouco, ele vê calma, uma calma inabalável, assim. Então, isso vai se transformando. E aí o Engel percebe que ele está tentando decifrar. E aí ele fala: não se preocupa, você não vai resolver esse enigma aqui, né? Eu estou a vida toda tentando encontrar a resposta. Bora olhar para o outro lado. E aí direciona para a direita e ele vê que tem uma outra na mesma postura. O corpo brilha como uma prata líquida e olha fixamente uma para a outra, né? Elas estão olhando uma de frente para a outra. E ele pergunta: são estátuas? E aí ele fala: não, são esfinges vivas e reais. Mas você já viu muito, agora vamos descer, e na volta nenhum dos dois fala. E assim acaba o capítulo, nesse momento de ver as esfinges ali de cima. eu acho, se eu não me engano, no capítulo ele fala um pouco ele fala um pouco mais sobre os três portões, né? Ele dá, Não, acaba aqui. Quando ele ele nem começa a sequer, descrever, já é ele nem o sequer próximo fala, capítulo. realmente. Não, por isso que a gente estava discutindo, né? Entra ou não entra? Vai falar, porque a parte legal é agora, né? Esse pá, e Porque aí tem para mim esse corte ficou do que o próximo capítulo. capítulo seria o Atreio passando pelos portões e ainda nesse ele dava um pouquinho mais de conhecimento. Mas aí Não. só retomando essa coisa da Mona Lisa, sim, né? Porque essa coisa do olhar e do sorriso enigmático, e aí esse enigma é a esfinge, né? A esfinge tem essa questão de ser enigmática, né? Então por isso que traz de volta que talvez que leve para Mona Lisa, justamente porque é a esfinge que é esse enigma, esse olhar enigmático, né? E aí eu quero mostrar essa cena do filme que mostra
a imagem do filme, né, que mostra banhado pela luz do luar essas duas esfinges ao longe, que é o primeiro portal. Então agora eu vou mostrar aqui essa imagem, que é justamente aquela imagem linda, né? Elas estão em azul assim, com a lua atrás, banhadas por essa luz do luar, como se fosse essa imagem que nós estaríamos vendo se nós estivéssemos também olhando pelo telescópio. Outra coisa importante que você falou, que eu acho que é muito relevante, porque a gente tem sempre falado disso, desses polos feminino e masculino, como a gente até falou na imagem desse grande sábio e da grande sábia, né, ou da grande mãe enquanto arquétipo, que uma esfinge é dourada e a outra é prateada, né? Então a gente tem aí uma simbologia de sol solar, uma simbologia lunar na prata e também me lembro do próprio Aurin, né? Que são esses dois polos, essas duas cobras, e aí é como se cada vez mais ele estivesse entrando no próprio Aurin, né? Ele estivesse entrando para dentro, né? Ao passar pelos portais, ele também está passando pelo que representa o próprio Aurin, que talvez represente aí o próprio self, né? O próprio eu maior e mais inteiro. A esfinge em si, ela é esse monstro que tem esses 4 elementos, né, representados. Esses elementos são muito vistos em processos alquímicos, e a gente tem no tarô, na carta da roda da fortuna, né, as 4 representações, o touro, o leão, a águia e o humano, que na verdade no tarô parece mais um anjo, né, um ser que tem uma aparência mais humana, mas tem meio angelical ali na, na carta. E esses 4 elementos estão na própria constituição da esfinge, né? Então ela tem as patas e tal, esse corpo animalesco, mas esse rosto humano. Ela está representando então também os 4 elementos, o terra, fogo, água e ar, né? Nessa constituição. É na do mundo mesmo que aparece. É que algumas da Roda da Fortuna também aparecem, mas não são em todos os baralhos, né? O mais comum é na carta do mundo. E essa carta do mundo, ela tem, no mitológico, ela tem a cobra, né? Algumas representações é um arco, aquele arco grego, né? Uma guirlanda, né? Agora, em algumas, e no mitológico, por exemplo, ela é representada pela cobra mesmo, né? Comendo o próprio rabo. Então, tá tudo aí entrelaçando essa imagem da esfinge. Esse capítulo, ele tem um respiro, e esse respiro não tá aqui à toa. Eu acho que ele é importante, tanto que é o momento que o Bastian vai ao banheiro, né? Tem um alívio aqui, é um momento mesmo de pausa, né? De recuperação para entrar na aventura, porque ver os portais de perto e atravessá-los vai ser aventura, né? Aqui ele só está aprendendo mais sobre o que é esse mundo, descobrindo coisas novas que ele não sabia, assim como nós, assim como o Bastian, e aí dá um respiro ali, se prepara para ir para o próximo, e aí a gente pode seguir em frente aí com segurança, nutridos, alimentados e revigorados. E eu acho que, como sempre, fazendo uma analogia com a nossa própria psicologia e o nosso próprio processo de autoconhecimento, né, que a gente geralmente faz, são aqueles momentos da nossa vida que a gente passa por uma grande provação, né, que foi representado aí pelo capítulo anterior, né, o Atreyu encontrando a própria morte, né, olhando para a face da própria morte, e aí você se salva, né? Você é como se você se salvasse por um fio. Você passa por um fio por aquele grande trauma, mas você ainda não está pronto e você ainda nem sabe o que fazer ainda com a dádiva de ter passado
e sobrevivido, seja simbolicamente ou seja real, né? Então, vamos dizer, um acidente que de fato a pessoa vivencia e ela percebe que ela teve a vida poupada, que ela poderia ter perdido a vida. Então, tá, eu passei por isso, passei por esse limiar. Agora eu não consigo mais ser aquele que eu era antes, porque alguma coisa mudou, mas ainda não deu tempo de eu processar tudo isso em mim e de eu entender quem sou eu a partir de agora. Então ainda vai ter mesmo que ser empreendida uma nova etapa da jornada para eu me entender fora daquele lugar que eu passei mesmo, né? Que lugar novo é esse que eu estou adentrando e quem sou eu nesse lugar novo? Eu tenho energia? Ainda não. Eu ainda preciso me nutrir tanto de conhecimento quanto dessa sabedoria nutridora para eu retomar, né? E não é recomeçar e nem iniciar algo novo ainda, porque não terminou. Mas eu preciso retomar, mas não dá ainda. Eu ainda estou debilitado mentalmente, psicologicamente, fisicamente, literal ou figurativamente. Então é esse lugar da jornada que nós estamos acompanhando, que é um lugar da jornada de todos nós, né? Acho que eu só falando um pouco, eu lembrei aqui retroativamente da minha própria vida, de tantos lugares limiares aqui que eu passei, pequenos ou grandes, simbólicos ou reais, e que eu precisava desse tempo de respiro, né, para começar a entender o que eu vou fazer agora, qual é o passo que eu tenho que dar, eu tenho energia para empreender. Sim. E você falou, ele está vivo, mas ele não está vitalizado, né? Então, essa medicina vai trazer a vitalidade. Se a gente pensar, né, nos corpos, o corpo etérico, né, o corpo da vitalidade, precisa se fortalecer para ele caminhar, porque o corpo físico sozinho não dá conta, né? O corpo físico precisa que a vitalidade, né, dê cria essa redoma para ele conseguir ir para a próxima batalha. E você usou a palavra dádiva, né? Uma dádiva acordar e perceber que você não morreu, que você está vivo. E eu pensei, na hora que você falou, né, que na verdade, ao mesmo tempo que é uma dádiva, é um trauma, né? Porque você viveu uma sensação de quase morte. E eu que já passei por acidente Eu grave, né? lembrei do Tipo, seu essa. acidente enquanto você falava. Eu vi na minha mente a imagem de um carro virando. Hoje, né, hoje eu dou risada e tal, mas assim, eu fiquei um tempo, né, assim, fora, a gente fica um pouco fora, né? É uma coisa que você realmente não tá, a vitalidade não tá ali, né? Você precisa de um tempo mesmo para que os corpos se É, realinhem, para o né? Para seu que a espírito alma voltar mesmo para o encaixar corpo. direito de novo para você seguir, né? Então é um momento mesmo importante, né? E Esse eu acho que não respiro. é quase, apesar de materialmente, graças a Deus, ser quase morte, porque você está vivo, né? É morte também, por isso trauma, porque na verdade Uhum. algo seu lá, algo daquela experiência morre, né? É muito Sim. forte, é É. um corte mesmo. Sim. E é a mesma experiência também do parto, né, esse lugar que é uma morte, de certa forma, tanto para a mãe, né, quanto para a criança que vem à vida. Esse E corte é isso. e são ritos de passagem, né. Então, você passar por essa experiência é um rito de passagem e você não será o mesmo depois de passar por esse rito. Então, por isso que se fala que quando as pessoas passam por essas experiências de quase morte e ficam com esse estresse pós-traumático, né, que é esse momento de pausa, é, ela nunca mais será a mesma, né? Agora ela é outra, ela é uma iniciada, de certa forma, E ao num mesmo aspecto. Isso, eu já teve uma primeira iniciação, né? Mas é aquela iniciação que você ainda não se tornou completo, né? Você passou somente pela prova para ser aceito. É como se Uhum, você é, passou, você foi aceito. Agora vai começar. Ixi, Maria, é, se até agora foi só para eu ser aceito, imagina o que vem de prova para de fato eu me tornar parte disso, né? é. E E também esse lugar
respiro, é um lugar, é interessante também pensar, novamente trazendo uma analogia para a nossa vida, que é um lugar que a gente não pode ficar. A gente não pode ficar por tempo Uhum, demais nesse lugar, né? Porque também acontece, né? Então, aquelas pessoas ou aqueles momentos na nossa própria vida que a gente se sente estagnado, se sente parado, a gente está num lugar de conforto, é uma zona de conforto, a gente está sendo cuidado, amparado, por uma situação da nossa vida, por pessoas de fato, por um momento que eu estou vivenciando que me deu esse respiro. Porém, e aí? E o passo que eu tenho que dar para continuar a minha experiência humana, né? Eu parei aí, se eu parei aí, cuidado, porque aí eu preciso morrer então, né? Porque essa uhum, que é a questão. Se cheguei no ápice, não preciso mais estar encarnado, porque estar encarnado é continuar essa jornada de aprimoramento que não termina, né? Então, se eu tiver satisfeito e pleno, cuidado porque vai vir uma calamidade. É como se eu tivesse automaticamente projetando essa sombra, né? Então, uhum. se eu já atingir essa luz plena, a sombra é gigantesca e ela vai vir como a torre do tarô. Ela vai desabar sobre a cabeça e vai falar assim: então acorda, acorda, menina, vem cá. E isso tudo que você está falando é o ciclo. E o ciclo é justamente, né, essa carta do tarô do mundo, que é a que É a inicia. roda, na verdade, É que a você acabou primeira. trazendo antes, né? Porque a roda faz eu As duas. subir, automaticamente eu vou descer, não vou ficar preso em um polo, né? Sim. A da roda da vida é o impulso, né? Mas a do mundo também é o primeiro passo, né? A carta do mundo, que também representa esse ciclo ali com os 4 elementos da esfinge, é o primeiro passo. Então, o primeiro passo será dado quando você passar pela esfinge mesmo, né? Então, Mas é que chegar no mundo, acho que seria uma etapa maior do que dessa roda, né? A roda eu ainda estou preso nesse sobe e desce, nesse polo, é como uma roda gigante. A do mundo ela já está mais integrada, tanto é que em vários tarôs a gente tem o feminino e masculino naquela figura é, como chama, né, da mitologia é, grega, o hermafrodita, né? Então a gente já tem um polo integrado, não está separado. Por isso eu tenho os 4 elementos, por isso eu tenho às vezes aquela cobra em volta mordendo o rabo, e é o mundo, né? É o inteiro, que seria o final da jornada, por isso que você está dizendo, e por isso começo novamente, porque ela não pode terminar. Só que aí eu consegui integrar, eu consegui fazer algo inteiro para dar o passo inteiro. Nesse passo que a gente está, eu vejo que a gente está, e não é à toa que você acabou trazendo as duas, eu vejo que a gente ainda está no polo, né, no arcano da roda da fortuna, justamente porque ainda não terminou. Eu estou ainda num ciclo que ainda tem altos e baixos para acontecer e eu ainda não entendi, essa integração ainda não se fez por inteiro. Vai sim, acontecer no próximo, vai começar a acontecer no próximo capítulo. A gente está segurando para não dar spoiler, né? Vai começar a acontecer essa integração e esse olhar para si sem máscaras, né? Mas uhum, ainda não. Por isso que a gente está nesse lugar aí ainda do entre, do quase, do aguardar para, é. né? E de um pequeno passo só, né? Existe sim um ritual, uma iniciação, mas ela ainda é pequena, ainda, a espiral ainda vai alcançar um lugar maior, né? E tudo na Até vida é assim. chegar, desculpa interromper, porque aí eu não vou dar esse spoiler, porque é só do livro, todo mundo que está acompanhando, que eu sei que tem pessoas que já compraram o livro e estão lendo com a gente agora. Quando chegar na metade do livro, de fato, que aí sim a gente vai ter o olhar da Imperatriz com o protagonista, aí a gente vai ver talvez essa carta do mundo finalmente se realizando e a nova jornada começando inteira mesmo, né? Com uma etapa integrada para eu começar uma etapa nova, né? Isso vai ser lindo quando a gente chegar nesse lugar aí que nós chegaremos em breve.
E esse é o jogo da espiral, né? Porque a coisa você passa pelo mesmo ponto, mas numa oitava acima, né? E é cíclico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é o que faz a roda girar, né? A vida. E algumas imagens dessa roda do mitológico são as tecelãs, né? As nornas, as moiras tecendo ali A roca de no fiar. roca. Eu estava pensando em tear, mas não é tear, é a roca, né? É, Então, é esse o ciclo aí desse pequeno capítulo que acabou que deu pano é a para manga. roca da própria Bela Adormecida, né? Que é justamente a roca do destino, né? Tá destinado a picar na roca, não tem como escapar dessa roda. É justamente a roda da fortuna do tarô, justamente ainda preso no ciclo da reencarnação, do karma, né? Ainda tem muito desafio para ser enfrentado, ainda não terminou, a jornada ainda não terminou. Uhum. É isso aí. Tá bom, muito obrigado. Até o próximo. Nós esprememos o que deu do capítulo e é isso. Sempre tem muita coisa, porque o símbolo não termina Não se nunca de, esgota. não se esgota. Muito obrigada. Continuem com a gente, compartilhem aí com pessoas que se interessem por essas narrativas simbólicas e as possibilidades de expansão desses símbolos. E se você encontrou outras coisas, viu outros símbolos, relacionou com outras histórias, conta pra gente também, que a gente vai gostar de viajar junto. E a gente segue aí nos próximos episódios com os próximos capítulos e de vez em quando com uma narrativa especial aí, uns episódios especiais no meio do caminho. Isso aí. Até a próxima. Obrigado. Até, obrigada, tchau.